A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus. Não estamos reunidos fisicamente, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não é feita de paredes, né? Ela não é isso, né? Não. Aqui é o local, aqui é o edifício onde nós nos reunimos, mas a igreja de Cristo, a palavra diz que somos nós. Nós reunidos como pedras vivas, né, carregamos o Espírito Santo do Senhor. Então, quando nós se reunimos, esse prédio se torna a igreja. Quando nós não estamos aqui, esse prédio é um prédio como qualquer outro que tem uma placa na frente. Mas quando nós se ajuntamos neste lugar, este lugar se torna a igreja. Quando você se ajunta, 2 ou 3, como o Senhor Jesus, na sua casa, essa é a igreja. E tem várias igrejas espalhadas por aí. O diabo não tem poder para fechar porta nenhuma, porque ele não é mais poderoso do que o Senhor Jesus. A palavra diz em Mateus que o Senhor Jesus Cristo, quando instituiu a igreja, ele disse as seguintes palavras, que as portas do inferno não se prevaleceria pela igreja de Cristo. Então, as igrejas fechadas não é sinal que o diabo fechou a igreja, misericórdia. Né, irmãos? Isso não é sinal, não está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é que nós somos igrejas. 2 ou 3 falando em nome do Senhor Jesus, Ele está presente. O que está na palavra de Deus é que nós somos pedras vivas. E quando nós nos reunimos, nós somos a igreja de Cristo. O que está na palavra de Deus é que nós, não esse prédio, nem outro prédio, é o corpo de Cristo, mas nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele está bem, para a honra e glória do Deus vivo. Estamos bem, graças a Deus, estamos firme nas palavras do Senhor, confiantes e com esperança na volta do nosso Redentor Jesus Cristo. Amados, quero compartilhar uma palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus que nós iremos falar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Diz assim o Senhor Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Glória a Deus. Esse último sermão começa aqui no capítulo 14 do Evangelho de João e vai até o capítulo 17, até o capítulo 17 do Evangelho de João. São as últimas instruções do Senhor Jesus. E no capítulo 14 ele começa falando aos discípulos que iria preparar um lugar a eles, que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. E aqui ele fala que deixa, no versículo 27, a paz dele. Que a paz dele ele estava dando a nós, E era uma paz diferente, porque uma paz diferente da do mundo, Se nós formos pegar o dicionário Aurélio, se você pesquisar aí na sua casa, colocar no Google, a paz que descreve o mundo, diz assim, o primeiro significado: relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo ou concórdia. Segundo o significado: relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência, situação de uma nação ou estado que não está em guerra, cessação total de hostilidade entre estado mediante a celebração de tratado. Outro significado: estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações, ou o lugar característico, um momento que não há barulho, agitação, calma, sossego. Então aqui é uma das características da paz, que nós estamos acostumados no mundo. O que é paz? Não ter guerra, não ter conflito, tratados de paz. Nós escutamos algumas reportagens quando há guerras, quando há cessar fogo. Essas coisas significam a paz momentânea.
né? Através de um tratado, através de acordos, né? Isso significa paz. Só que o Senhor Jesus está falando: eu te dou uma paz que não é essa que o mundo dá. É diferente. A minha paz é diferente. Então nós vemos aqui e vamos falar de três características, três aspectos da paz do Senhor Jesus. E essa é a primeira característica está no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 27. São as últimas instruções do nosso Senhor Jesus. Ele já sabia, já tinha falado do seu fim, né? Como ele iria padecer. E ele estava prestes ali a padecer, a levar a cruz, a ser humilhado, a ser cuspido, ser chicoteado, ser torturado verdadeiramente. E ele estava ali perto do caos, chegando próximo a ele, sabia que ia passar por muitas aflições naquele tempo. E ele está falando de paz. E além de paz, ele está falando que ele estava em paz e ainda tinha uma paz para passar para a humanidade. E essa paz que ele passou para a humanidade, onde nós que confessamos mediante a fé em Cristo, nós temos hoje. Que é no meio dos conflitos, no meio do caos, no meio da tempestade, nós temos paz, e essa paz traz confiança em Deus. Essa paz Cristo nos deu através da sua morte e ressurreição. O conflito lá fora, aquilo que está acontecendo lá fora, não afeta aqui dentro. E era isso que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Ele ia passar por torturas, xingamentos, ofensas. Os discípulos iriam abandonar ele. Pedro iria o negar. Judas iria trair ele. Mas ele estava em paz. Ele estava confiante no propósito do Deus Pai Todo-Poderoso, naquilo que ele teria que fazer. E além do mais, ele estava tão em paz que ele decidiu deixar a paz que ele estava vivendo naquele momento para todos os seus discípulos, para todos que confessassem o nome do Senhor Jesus. Amado, eu não sei, né, como que está o seu coração, como está os seus sentimentos nesse momento aí de crise financeira que o país está vivendo, sim, na economia e principalmente na saúde. Eu não sei como você está vivendo, mas recebe essa paz do Senhor Jesus. O mundo está em conflito contra um inimigo invisível. E aí, várias matérias nós vemos e ouvimos esse slogan, né, de reportagem, esse inimigo invisível. O mundo, ele está em guerra. Mas nós não, nós estamos em paz. Nós estamos em Cristo, nós tomamos as nossas precauções, né, contra o coronavírus, mas ele não rouba a nossa paz, não deixa que esses conflitos, esse caos momentâneo vai passar em nome do Senhor Jesus. Roube essa paz que o Senhor Jesus te deu e deu a mim, a você, que cremos nele, que esses conflitos, essa doença que está aí afora, né? Ela não venha roubar a paz que há no seu coração mediante a fé em Cristo. Essa paz Ele nos deu quando Ele estava passando por um momento de muita aflição, de muito caos, né? Nós não estamos livres disso daí, nós estamos no mundo, nós somos sujeitos a essas coisas do mundo, né? Todo mundo está sujeito a um acidente, a tropeçar na rua, né? A pegar filas. Nós estamos no mundo, essas coisas são do mundo, enfermidade é do mundo, acidente é do mundo. Essas coisas nós estamos sujeitos a isso, né? Isso é mais algo que acontece por nós estarmos aqui, esse período de
de crise, essa enfermidade, no caso, são coisas que são do mundo. Mas nós estamos com a paz do Senhor Jesus e que ela venha ao encontro do seu coração. Que o caos, que está aí fora, as reportagens não venham roubar a paz, essa primeira paz do Senhor Jesus, essa primeira característica, melhor dizendo, que é ter paz em meio ao caos. A segunda paz do Senhor Jesus, a segunda característica que Ele deu para nós, é a paz entre homens e Deus, que está escrito em Romanos, capítulo 5, verso de número 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a segunda característica da paz do Senhor Jesus é que não há mais conflitos entre o homem, nós e Deus. Cristo acabou com esse conflito, essa inimizade. Não somos mais inimigos de Deus, mas através de Cristo agora nós temos plena paz com o nosso Pai, com o nosso Deus. Antes o pecado, nos afastava de Deus, nos fazia com que nós fôssemos inimigos de Deus, como a palavra diz. Mas através do sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, e mediante a fé que nós temos nesse sacrifício, não há mais conflito entre Deus e os homens, não há mais conflito entre os filhos de Deus e o nosso Pai, porque Cristo cobriu tudo isso com teu sangue. Basta nós crermos verdadeiramente, nos arrependermos de nossos pecados e confessarmos que Cristo é o Senhor de nossas vidas, aceitá-lo em nosso coração, aceitar tudo de Cristo em nosso coração e confessar que Ele é o Senhor, que o conflito acaba, a inimizade acaba, porque Cristo, Ele ganhou esse direito, nos deu esse direito mediante o arrependimento lá na cruz do Calvário. Então, a segunda característica da paz do Senhor Jesus Cristo é a união entre Deus e os homens, a paz entre Deus e os homens mediante a fé em Cristo Jesus. E a terceira característica, amados do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que Ele nos deu, pode ter mais, eu estou só citando essas três hoje. É a paz que lança fora toda a ansiedade. E essa paz que lança fora toda a ansiedade está descrito nas cartas, em uma das cartas paulíneas, em Filipenses, capítulo 4, verso 6 e 7, diz assim: Paulo escreveu: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Essa outra paz, característica da paz do Senhor Jesus, ela lança fora toda inquietação, toda ansiedade. E ansiedade, meus amados, eu busquei aqui também, pesquisei sobre ansiedade. O seu significado é grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente,
a ansiedade que traz consigo desconfiança, traz consigo você não tem autoconfiança em si mesmo, você fica impaciente, inseguro, aflito. Essa ansiedade que o Senhor Jesus cobre através da sua paz, essa paz que lança fora todo medo, todo temor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Essa paz, ela tem poder para sobrepujar a ansiedade que está em nosso coração. Pode ser devido a várias circunstâncias ou características que você tem, né? Seja fisicamente, seja como você lida com seus problemas. Você fica ansioso, fica inquieto, fica preocupado, o que os outros vão pensar, a forma que você fala, o que os outros vão pensar, a forma que você se veste, o que os outros vão pensar, o que você vê, o que você ouve, ou como está a sua saúde financeira, como está o seu bem-estar. Pode causar muitas ansiedades em você, muito medo, muitas preocupações. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que jogar em Cristo, ou trazer a Deus através de Cristo toda a nossa ansiedade, tudo que nos preocupa. Ele não deixou fora nada, Ele colocou tudo. Então tudo que nos preocupa, tudo que nos traz medo, tudo que tira a nossa autoconfiança, nós temos que lançar em Cristo. E Deus, através do Senhor Jesus Cristo, derramará sobre nós paz, a paz que excede todo entendimento humano. Deixará o nosso coração guardado, seguro nele, confiante nas suas palavras, não mais com medo, não mais com receio, mas confiante naquilo que Deus tem e pensa de nós. Nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor Jesus. Nós estamos, como o salmista falou, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas nós não seremos atingidos. Nós estamos debaixo dessa palavra, eu e você que cremos em Deus através do Senhor Jesus Cristo, nós estamos debaixo dessa palavra. Tenha essa paz que cobre toda a ansiedade. Tenha essa paz que liga você, homem, com Deus. Tenha essa paz que no meio ao caos você está seguro nas mãos de Deus. E a ansiedade, querido, é um veneno terrível. E a ansiedade, se você não tratar ela pode produzir desobediência. Em 1 Samuel... Vou citar aqui brevemente um pouco sobre Saul. A palavra diz, 1 Samuel capítulo 13, diz assim a partir do verso 5: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. Subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo veio atrás dele tremendo. Olha a circunstância, o povo estava com medo de perder a guerra, a batalha contra os filisteus, porque os filisteus estavam fortemente armados e eram mais numerosos, e foram a Saul em Gilgal. E esperou 7 dias até ao tempo que o Samuel determinara. Samuel determinou para que Saul fosse a Gilgal e esperasse 7 dias para que ele, sacerdote Samuel, oferecesse sacrifícios a Deus, e ali Deus falaria que a batalha era dele e Deus daria a vitória ao povo de Israel, né, ao rei Saul. Isso daí está escrito no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 8. Então disse Samuel, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo espalhava-se dele, ou seja, Samuel estava demorando
né, não chegou num tempo determinado, 7 dias, ele se atrasou um pouco. Então o povo que estava esperando Samuel para escutar a voz de Deus, o que aconteceria naquela batalha, já estava indo embora, ou seja, já era pouco o povo que batalharia com Saul, e o pouco do povo ainda estava indo embora. E Saul, vendo isso, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E Saul mesmo ofereceu o holocausto, ou seja, Saul tomou o lugar de sacerdote, tomou a frente de Samuel. E Samuel, quando chega a Gilgal, interroga a Saul por que ele fez aquilo. E olha a justificativa de Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias combinados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e eu não ofereci holocausto. Então resolvi oferecer um holocausto a Deus. Então disse Samuel: agiste nessa mente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou. Ou seja, Saul foi desobediente a Deus, e por isso a palavra vai dizer que ele perdeu o seu reino e tudo mais. Só que veja bem, as circunstâncias trouxe muita ansiedade até ele tomar uma atitude errada. Então o povo filisteu eram muitos soldados, estavam fortemente armados, e o povo de Israel era menor, e eles ficaram com medo dos filisteus. E foram a Gilgal encontrar com Saul e relataram tudo a Saul. E Saul esperou Samuel se atrasou um pouco, e ele, por ter medo de perder a batalha, ele mesmo resolveu tomar a frente de Samuel. Ou seja, a ansiedade, ela pode produzir tanta preocupação em nós, que nós venhamos desconfiar daquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas, venhamos esquecer da palavra de Deus e venhamos nos colocar em uma situação de desobediência, porque hoje nós temos um sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, e quando nós temos, chamado Jesus Cristo, claro, e quando nós temos circunstâncias à nossa volta, conflitos à nossa volta, causa à nossa volta, e começa a gerar em nós uma inquietação, uma ansiedade, e nós vamos lá e tomamos a frente do sumo sacerdote, nós estamos desobedecendo a voz de Deus. Não deixe que essa ansiedade roube a sua confiança em Deus, como roubou a confiança na palavra de Samuel que tinha dado a Saul. Ou seja, ele começou a olhar para as circunstâncias, viu que o povo estava indo embora. Ele falou: nossa, eu dependo do povo para ganhar a guerra, então eu vou oferecer logo esse sacrifício, que o povo fique aqui comigo e nós vamos para a guerra. Quando na verdade ele não dependia do povo, não, ele dependia da obediência à palavra de Deus. E hoje é a mesma coisa, nós não dependemos do governo, nós não dependemos de homens, mas nós dependemos de Deus. Então espere o tempo de Deus. Tá demorando, Kemuel, mas ele vai chegar, e quando ele chegar vai ser muito melhor. A batalha não vai ser você que vai ter que pelejar, mas Deus vai te dar a vitória nas suas mãos, porque você esperou. A paz do Senhor Jesus, ela está no coração de cada um de nós, pela nossa fé. Então nós esperamos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Nós não agimos por conta própria, nós não colocamos os carros na frente dos bois, não, mas nós ficamos quietos, sossegados, porque a paz do Senhor Jesus, ela tem a capacidade de lançar fora toda a ansiedade. Então não sei o que está passando sobre a sua cabeça, as atitudes que você tomará no seu dia a dia, mas não deixa que a preocupação, não deixa que a inquietação, não deixa que você seja desencorajado pelos seus medos, pelos seus temores, não. Pega essa paz que excede todo esse entendimento, pega essa paz que no meio do caos você pode ficar tranquilo e sossegado e confiante em Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Pega essa paz que reconectou, reconciliou homens com Deus, acabou com o conflito,
Guarde ela no seu coração. Creia nessa paz, creia nessa palavra que o Senhor Jesus liberou. Não seja tão ansioso e desobedeça a Deus. Não sejamos assim, não. Que nós vamos esperar o dia certo, a hora certa, que Deus, Ele nos dará a vitória. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde, porque a paz do Senhor Jesus, ela está sobre as nossas vidas. Deus, Ele derrama paz sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, na sua casa, na sua família. A paz de Deus é representada em Cristo Jesus. Então receba ela em nome do Senhor Jesus, que toda inquietação, toda ansiedade que produz medo, saia da sua vida em nome do Senhor Jesus. Que toda preocupação que não te deixa dormir, toda a sua preocupação financeira, o que vai acontecer, não, continua trabalhando, continua plantando, que Deus vai enviar o socorro. Só confie e espere em Deus em nome do Senhor Jesus, porque eu estou te falando a palavra do Senhor. Confie nesta palavra, creia e obedeça essa palavra, carregue essa paz no seu coração, seja um agente que leva a paz para outras pessoas, porque neste momento, de conflito, de guerra contra esse inimigo invisível, muitas pessoas perderam a paz. E não seja você aquela que vai ainda alarmar e deixar as pessoas com medo, mas seja aquele que pergunta: olha, fique em paz, o Senhor Jesus cuida de nós, pode ficar tranquilo que o mal não chegará na sua casa. Lance a sua ansiedade, seja esse canal de falar, lance a sua ansiedade, os seus medos aos pés do Senhor Jesus, com ações de graças, com súplicas, com petições. Ajunte tudo isso, leve a Deus e deixe que Deus derrame a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu quero orar por você uns minutos. Deus santo, Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra, Senhor, e obrigado, Senhor Jesus, pela tua morte e ressurreição. Eu recebi, Senhor, esta paz em meu coração, mediante a fé em Ti mesmo, Senhor Jesus. E que os meus irmãos, Senhor, em momentos de aflições, de conflitos, Senhor, de incertezas, Pai, de preocupações, eles venham se agarrar nessa paz, Senhor Jesus, ao qual o Senhor deu a todos aqueles que creem em Ti, Senhor Jesus, creem na Sua morte e creem na Sua ressurreição. Nós, Senhor, desejamos a Sua paz, que a Sua paz venha aos nossos corações, Senhor, venha ao coração dos nossos familiares, que nada venha nos roubar essa paz, mas que nós venhamos estar confiantes em Ti. Que esse seja o nosso estado de espírito, Pai. Deus Santo, em meio aos problemas que vêm de fora para dentro, de dentro para fora, Pai. Deus Santo, que nós sejamos curados nesta noite de toda a ansiedade que produz desobediência, mas que nós venhamos lançar em Ti todos os nossos medos, Senhor, todas as nossas preocupações, através de orações, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós desejamos essa paz, que essa paz reine, Senhor, em nossas vidas, até mesmo o Senhor voltar, Senhor Jesus, para nos buscar. É que eu te peço e que nós pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.